O desenvolvimento da capacidade produtiva não passa simplesmente pelo fato de ter gente capacitada para produzir aquilo. Logicamente, é muito importante ter gente capacitada, qualificada para desenvolver uma certa atividade. Mas se não tem uma estrutura que impulsione, possibilite o desenvolvimento dessa atividade, ela pode até começar, mas logo vai acabar frustrada. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia e política. Meu nome é Michael e nesse vídeo nós vamos conversar sobre infraestrutura. O que é infraestrutura? É uma estrutura, principalmente física, que possibilita desenvolvimento de produções, de transporte, de qualidade de vida, inclusive. Tá? Nós temos diversos tipos de infraestrutura e várias delas estão relacionadas à capacidade de se produzir. Por exemplo, quais são os principais tipos de infraestrutura que nós temos? Então, nós temos ali, por exemplo, a que é muito palpável, muito presente no Brasil, estrutura de transporte, no nosso caso rodoviário, né? Então, as rodovias são uma infraestrutura muito importante, possibilita, né, que os transportes sejam feitos de forma mais rápida e mais segura, né? Temos a infraestrutura ali muito ligada à produção, por exemplo, a elétrica, a hídrica, né? Então, um bom fornecimento de energia elétrica entregue uma potência, né, que é suficiente para suprir uma certa indústria. Fornecimento de água, algumas indústrias também é fundamental que haja um fornecimento de água para que as atividades possam ser desenvolvidas. Tem ali também a de comunicação, que é muito importante, principalmente na era da informação, como nós estamos hoje em dia. Se não tem ali uma boa acesso à internet, por exemplo, uma boa rede de internet, esse tipo de atividade vai acabar não conseguindo se desenvolver. Então, são diversos tipos de infraestrutura e vários, principalmente no nosso país, são fornecidos pelo governo, né? Nós temos hoje em dia, por exemplo, a de comunicação, que são oferecidas por empresas privadas, né? Tanto telefonia quanto internet, é bem característico do setor privado. Então, são empresas que oferecem esse tipo de serviço. Mas as demais, geralmente, são oferecidas, sim, pelo governo. Temos também as estruturas que são essenciais para a qualidade de vida. Vamos estar mais ligados aí, por exemplo, ao setor de fornecimento de água, né, que é fundamental que a gente tenha uma água de qualidade que chegue às residências, mas também ao saneamento básico, principalmente, né? Saneamento no geral, mas o básico é mais importante, que é o tratamento, a coleta ali dos resíduos, das residências, das indústrias, por exemplo, e destinados a um tratamento para que essa água, né, retorne ao meio ambiente, podendo ser reutilizada depois. O ideal é dessa forma. Talvez não para consumo direto humano, mas que possa ser, sim, reutilizado pela natureza. Nós temos também a destinação dos lixos, né, dos resíduos sólidos, que hoje em dia é fundamental a gente ter essa boa relação, um bom tratamento dos resíduos gerados ali pela própria vida humana ou pelas atividades comerciais e industriais, porque nós vivemos numa intensificação da produção e pode chegar ao ponto de começar a faltar matéria-prima. E a reciclagem é uma forma da gente reutilizar um material que seria descartado e possa, sim, reutilizá-lo para continuar produzindo em cima dele. Hoje em dia é fundamental que nós tenhamos esse pensamento de que os resíduos gerados, nem tudo é lixo totalmente descartável. A reciclagem é a gente colocar de novo no sistema algo que talvez, ideias, materiais que talvez fossem descartados se não houvesse um tratamento. Então é muito importante. Diversos países já têm um bom nível de desenvolvimento, né, sobre o tratamento desses recursos sólidos, esses resíduos sólidos, né? Logicamente tem alguns que não podem ser utilizados assim, reciclados, vamos dizer assim, mas podem ser usados para compostagem, para produção de adubo, diversos usos que podem ser destinados. Isso tudo faz parte da uma infraestrutura, que é fundamental no desenvolvimento disso. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente vive uma situação onde existem prioridades. Então, o que se pensa? Nós temos lá grandes centros, capitais, tem as
cidades satélites, né, que estão ali numa região e são as cidades mais importantes da região. E os gestores responsáveis pelo destinamento desses investimentos, infraestrutura, por exemplo, geralmente priorizam locais onde já há um grande centro. Então, por exemplo, há várias indústrias lá. Então, eu vou investir mais massivamente, destinar mais recursos para aquela cidade, já que lá já tem mais indústria. O que acontece? Realmente gera uma estrutura melhor, gera mais capacidade produtiva, que gera mais emprego, que impulsiona, muitas vezes, a economia da região. Então, o que acaba acontecendo nessa situação? As pequenas cidades, né, não tem ali o investimento mais minguado nesse sentido, recebe menos recursos para investimento em infraestrutura, já que tem menos empresas que seriam beneficiadas por esse investimento. Porém, quando a gente tem a manutenção desse ciclo, ou seja, as cidades menores, eles têm investimentos mais voltados ali à condição de vida nas cidades, não tanto em questão produtiva. E os investimentos produtivos de infraestrutura que impulsionam o desenvolvimento produtivo são mais direcionados aos grandes centros. O que acontece? As pequenas cidades, elas vão se tornar cada vez mais especializadas, vamos dizer assim, em ser moradia, e os grandes centros cada vez mais focados em setor de produção, mas logicamente recebe investimentos em moradia também, né, em estruturas relacionadas à moradia. Isso faz com que essas pequenas cidades se tornem ainda mais dependentes desses grandes centros. Olha, eu moro em uma pequena cidade e gostaria de fundar uma empresa no setor produtivo, vamos aqui forte na região, calçadista, e começa ali a ter um bom desenvolvimento, começo a vender bastante, porém eu começo a enfrentar alguns gargalos. O que são esses gargalos? São situações onde a estrutura não consegue ser entregue da forma que eu preciso. Então, o que acontece? Eu gostaria de passar para um próximo nível, mas eu não consigo passar porque a infraestrutura, ela me limita. Eu estou limitado pela estrutura da cidade que estou atuando. O que acontece nessa situação? A empresa, se eu quero continuar crescendo, se eu quero continuar tendo ali um bom desempenho, eu vou ter que procurar um outro lugar para abrigar essa minha empresa. Um local onde talvez me forneça uma energia de qualidade, água de qualidade, na abundância que eu preciso, por exemplo, dependendo da indústria precisa, até pessoal qualificado para trabalhar. E nessa situação acontece muito nas pequenas cidades as fugas de cérebros, vamos dizer assim. Às vezes o pessoal que nasceu na cidade, foi criado ali, estudou, mas para o nível de qualificação que a pessoa tem, não há nenhum emprego, né, que esteja à altura, vamos dizer assim, do grau de instrução que a pessoa alcançou. Eu sou um engenheiro elétrico, na minha cidade não tem demanda para isso, então eu vou procurar uma cidade que tenha um bom mercado para alguém que trabalhe nesse setor, e eu vou acabar mudando para lá. Então, o que acontece? A cidade fez a formação, né, participou de toda a formação desse profissional, e esse profissional não vai atuar na cidade. Então, acontece muito essa situação, principalmente em cidades pequenas que migram, então, para grandes centros. Então, até isso prejudica, tá, as pequenas cidades. Logicamente, se nós estamos olhando pelo olhar de desenvolvimento, geração de riqueza, talvez sim essa seja a decisão mais acertada, né? Investirmos onde já tem bastante empresas para que esse desenvolvimento seja então impulsionado, elas produzam mais. Em escala, muitas vezes há um ganho sim. Porém, quando a gente é irresponsável, vamos dizer dessa forma, com os pequenos centros, essa dependência aumenta, vai começar a saturar ainda mais essa estrutura, porque essa dependência ela não vai ser só produtiva, ela vai ser também, por exemplo, no uso da estrutura de saúde, no uso da estrutura educacional, no uso da estrutura, às vezes, até de segurança, né? Então, o que acontece? Esses pequenos centros ficam com uma especialização e acaba não contribuindo para desafogar um pouco esse sistema. E nós sabemos aqui, como brasileiros, nós sabemos que muitos dos problemas que nós enfrentamos no nosso país, não relacionado à corrupção, isso aí, logicamente, é um problema crônico do nosso país, mas relacionado à
boa prestação do serviço estão relacionados ao sobrecarregamento. Então, você vai ali ter um atendimento numa UPA, não consegue ter um atendimento rápido, às vezes na qualidade que se espera, porque está superlotado. E você vai ver ali muitas das pessoas que estão ali para serem atendidas não são da cidade onde a UPA está, são da região, então acaba sobrecarregando. Logicamente, a gente tem um desenvolvimento da escala, né? Então, vamos focar o investimento da saúde numa cidade para que ela possa atender a todas. Mas acaba que se não há um investimento mínimo, pelo menos, tá? Para as estruturas ao redor, essas estruturas ao redor não conseguem atender nem o básico e acaba, né, superlotando as cidades satélite com atendimentos que poderiam sim ser atendidos em cidades, né, que estão ao redor. Então, se não há o desenvolvimento dessa estrutura nas cidades dos arredores, as cidades polo, elas ficam muito sobrecarregadas. Tá? Então, é fundamental que nós tenhamos esse pensamento também no desenvolvimento das cidades que estão ao redor, dos satélites, né, para que as cidades polos possam ter um desafogo. Os principais tipos de infraestrutura que a gente tem são relacionados a transporte, comunicação, energia, água, né? Tem a comunicação também, que é fundamental hoje em dia, ainda mais na era onde tudo está mais próximo devido à facilidade de comunicação. Então nós temos aí dentro da infraestrutura de transporte, a mais importante que nós apresentamos mais foco, né, nas últimas décadas, quase séculos já, né, infraestrutura rodoviária. Então ali um sistema, né, as rodovias, as estradas, então tudo aí serve para escoamento de produção, por exemplo. Então é o principal nosso, as rodovias. Em outros países há um foco maior nas ferrovias. No Brasil, porém, é um setor muito menosprezado. Acho que a palavra certa é essa, menosprezado. O investimento inicial, ele é caro, né? Porque a construção da ferrovia ali, muitas vezes prejudica bastante ali o tráfego, né, na região, porque quando o trem passa, tem que parar tudo ali, não tem gente de trafegar ao mesmo tempo, embora possa haver uma ponte elevada para que passar a ferrovia por cima ou passar inversamente, né? No Brasil, houve um investimento inicial em ferrovias, mas esse investimento acabou sendo frustrado. E com o tempo, algumas ferrovias foram desativadas, ao invés de serem impulsionadas e haver a expansão disso. Por que no mundo afora há este foco nas ferrovias? E aqui no Brasil não. Embora as ferrovias hajam um custo relativamente superior ao das ferrovias, a manutenção, ou seja, o gasto necessário para que ele continue funcionando, ela é menor. E acaba que a capacidade de transporte das ferrovias também é superior. Então, por exemplo, no que você gastaria ali 10 caminhões para transportar uma certa quantidade de produto, um trem, né, uma máquina de ferrovia, faz sozinha, ou até mais do que isso. Precisando, inclusive, de menos pessoas para operar esse sistema funcionando. O combustível é mais barato, acaba sendo, muitas vezes, até menos poluente, porque os caminhões, muitas vezes, utilizam diesel é extremamente poluente, né? As ferrovias, muitas vezes, gastam ali lenha, carvão. Então, é uma energia que, de certa forma, é mais limpa do que o diesel. E no Brasil, houve lá inicialmente as ferrovias em São Paulo, houve um bom desenvolvimento delas, uma ramificação muito boa, conseguiram fazer um transporte eficaz, mas o Brasil foi tão mal planejado o setor ferroviário que nós temos dentro do nosso país diferentes níveis de bitola. Bitola que é a distância entre os trilhos. Então tem regiões que são 1 metro, tem região que é 1,20 m. Então assim, se você não consegue fazer um transporte integrado de norte a sul do país, porque chega a algumas regiões onde há essa diferença da distância dos trilhos. Tá? Se há a distância dos trilhos, um trem, a máquina ferroviária, ela não anda nessas diferentes níveis de bitola. Então, se você chega num ponto, que aqui é 1,20 m, daqui para frente é 1 metro, eu tenho que trocar a máquina, tenho que trocar o trem que vai levar essa mercadoria, por exemplo. Isso despende tempo, tá? E é custoso fazer isso. Então, isso é um dos fatores que acabou desincentivando
desestimulando a continuidade do desenvolvimento das ferrovias no Brasil. Daria para adaptar? Dá, mas logicamente exige muito trabalho. O público em geral utiliza rodovias. Então, se você faz uma pavimentação asfáltica nova, faz um asfalto novo, aquilo gera, né, nos olhos das pessoas, olha, há trabalho está sendo feito, houve melhoria, eu vou conseguir passar com o meu carro de passeio ali com mais facilidade. Mas quanto à capacidade produtiva, quase não há melhoria. Há outras vias possíveis que podem ser usadas, mas se houvesse uma ferrovia, a produção é escoada de forma muito mais fácil e muito mais barata. Como é feito em grandes centros, há ali uma veia principal, uma artéria principal, né, pela ferrovia, e as rodovias alimentam essa artéria principal. Então, você pode passar uma linha de férrea, né, levando a um grande centro, e esses grandes centros são ligados, por exemplo, por rodovias. A produção ela é coletada nesses pequenos centros, por exemplo, são levados para os grandes centros, que é transportado, então, por ferrovias. É um transporte muito mais barato e muitas vezes mais eficiente. Mas no Brasil, como acontece? Tem produção que sai lá do norte do Brasil e vai para o sul, por caminhões, tá? É a forma que você escolheu, sim, mas se fosse feito por uma ferrovia, seria feito de forma muito mais ali eficaz, vamos dizer assim, pensando logicamente na capacidade produtiva, de a gente maximizar da melhor forma possível a capacidade de produzir ao menor custo, tá? Mas isso não está ligado ao fator de produção. Isso a gente está falando só de escoamento. Logicamente, se está falando de escoamento, você está falando de produção. Matéria-prima é transportada dessa forma, o produto acabado é transportado dessa forma. E se você tem um transporte mais eficaz, muitas vezes você evita perdas e consegue economia, né, de escala, de escopo, porque você consegue um transporte que vai ser mais barato para você e você consegue entregar um produto mais barato por causa disso. Nós temos também no nosso país, principalmente, né, a infraestrutura hídrica muito rica, né, porque nós podemos utilizar inclusive os rios para transporte, né, chamamos de hidrovias. Logicamente tem que haver um trabalho para que aquele rio seja navegável, né. Nós temos no norte, por exemplo, em algumas regiões não é nem viável fazer pontes. O rio Amazonas, por exemplo, não é um rio muito receptível a pontes, devido à sua grande, né, extensão e devido à sua grande variabilidade, né, de largura do rio em algumas épocas do ano. Então não é muito agradável, digamos assim, ao rio essas pontes sobre ele, já que em alguns momentos ele expande de tal forma que pode colocar a estrutura da ponte em risco. Mas nós temos aí grande capacidade de navegabilidade no nosso país, ou seja, a gente tem rios que possibilitam transporte que seja feito através desses rios. Nós temos também as aerovias, né, que é o transporte feito por aviões. Logicamente não há uma estrutura que guie o caminho que o avião vai passar, tem as rotas ali aéreas, mas é uma rota que você pode ter adaptações, alterações ao longo do percurso, diferente do que pode ser feito com as rodovias, ferrovias, por exemplo. As aerovias, elas exigem mais os aeroportos ou estruturas que possam haver ali a pousagem e decolagem dos aviões ou helicópteros, o que for ali que estivesse sendo usado para o transporte. Então, nós temos essas possibilidades, esses tipos de infraestrutura. As aerovias exigem aí, né, os aeroportos, que são estruturas grandes, que ali, às vezes são muito dispendiosas para manutenção, mas devido, por exemplo, à velocidade, à eficácia de transporte, o transporte aéreo também contribui bastante, o desenvolvimento dele é fundamental. Quanto mais ramificado a gente conseguir fazer, mais direto é o transporte, nós evitamos a fábrica das escalas, a gente consegue, né, entregar um produto, fazer uma viagem ser a mais curta possível. O desenvolvimento das comunicações também, né, é uma estrutura muito importante. Entregar, por exemplo, internet de mais alta qualidade para a população, para que ela possa ter acesso às informações que necessita ao seu dia a dia, mas também a comunicação das empresas, né, para que ela consiga ali ter, só para a gente ter ideia, o constrangimento, né, que é gerado quando uma empresa ou a nossa residência mesmo fica sem internet. Então é fundamental o aprimoramento cada vez maior das estruturas de comunicação para que a gente tenha sim uma eficácia
nesse sentido. No nosso país, a comunicação ela é feita por empresas privadas, né? O governo, embora atue bastante nos outros setores, no setor de comunicações, ele delega essa função para empresas. E assim, a gente vê aí a questão da concorrência, cada um tem a disponibilidade ali na sua cidade de um certo serviço, e esse serviço você escolhe de acordo com o que te atende melhor. Então tem ali mais livre concorrência nesse setor de comunicação, e a pessoa acaba escolhendo o que lhe é mais interessante. E a estrutura de saneamento, ela não está ligada simplesmente à destinação de dejetos dos seres humanos. Então também é o tratamento da água que as próprias indústrias utilizam, embora haja as restrições sobre o que pode ser despejado na coleta de esgoto de uma cidade. É fundamental que a gente tenha um aprimoramento dessa estrutura de saneamento para que a gente possa ter um ambiente agradável. A gente tem vários casos de cidades que a gente passa e você é recebido na cidade por um mau cheiro. É muito desagradável isso, e isso passa pelo planejamento urbano, passa pelo desenvolvimento de uma estrutura urbana. A gente tem que ter o tratamento da água, logicamente, para o bem-estar do ser humano, mas também para a manutenção do meio ambiente. Se a gente vai degradando o meio ambiente de uma forma, talvez se torne sustentável a vida humana naquele local. É fundamental também, é um tipo de infraestrutura que no Brasil acaba que é muito fraca ainda, a questão da infraestrutura de saneamento. Em algumas regiões há uma boa oferta, logicamente. Talvez as pessoas fiquem até assim, não, na minha cidade tem, a infraestrutura de saneamento é boa, mas a gente ainda vive num país onde a grande realidade é que várias pessoas não têm sistema de coleta de esgoto. Por exemplo, o esgoto corre a rio aberto, o que apresenta vários riscos, à saúde humana e também ao meio ambiente. É uma situação ali que a gente gera uma degradação do meio ambiente, ele talvez se torne de forma irreversível. Então, a estrutura de saneamento, embora seja assim questão produtiva, não seja tão representativa, se você tem um saneamento, não vai te fazer produzir mais. Mas para a vida humana é fundamental o desenvolvimento dessa estrutura de saneamento. Acho que talvez pelo fato de não acrescentar capacidade produtiva, ela seja tão ignorada no nosso país. Mas é fundamental a gente ter o entendimento da importância dessa infraestrutura de saneamento, principalmente o básico, para que a gente tenha uma preservação do meio ambiente e uma capacidade de vida humana. E nós vivemos aí num país rico na capacidade de produção elétrica. Nós não precisamos recorrer tanto às termoelétricas, que são as estruturas das usinas que produzem energia elétrica através da queima de combustíveis. Nós temos um país muito rico hidricamente, muitos rios, que permite o uso desses rios para a produção de energia hidrelétrica, que é mais limpa, Embora tenha, sim, logicamente, um impacto ambiental quando é criada a estrutura, é preciso haver uma represa, a gente tem que gerar essa reserva de água para que a usina possa usar ali, esteja operando o tempo todo. Então, inicialmente, sim, há um impacto ambiental muito grande, mas após essa estrutura ser feita, ser construída, ser formada, o impacto é pequeno. Não há aquela eliminação de gases para o meio ambiente, que acaba sendo, então, uma energia mais limpa. Nós somos um país muito rico na produção, porém a distribuição é muito carente ainda. Principalmente pequenos centros não conseguem a quantidade de energia necessária para o desenvolvimento das suas funções produtivas, por exemplo. Então, acaba concentrando nos grandes centros o foco no desenvolvimento dessa energia, para que as grandes indústrias lá nos grandes centros possam ter o fornecimento que precisam para, então, sempre estarem produzindo. Mas nos pequenos centros, muitas vezes a capacidade produtiva fica limitada porque a energia não chega na quantidade nem na qualidade necessária. Então, nós temos um país que produz muita energia, mas a distribui de forma ruim. Então, nós temos aí as empresas no nosso país que são responsáveis por essa distribuição. Muitas vezes são empresas mistas, que têm ali capital tanto do governo quanto capital privado, e muitas vezes as empresas estão perdendo o foco da importância da sua atuação. Estão deixando de primar pela qualidade do serviço entregue, afinal são empresas
essas estatais, elas foram criadas para quê? Para fornecer bens estratégicos, bens que são necessários para a vida e para a produção. Porém, com o tempo, elas perderam aquele foco em oferecer esse serviço dessa forma, de qualidade e quantidade necessária, e começaram a primar pelo lucro dos seus acionistas. Não é que eu estou dizendo que esse objetivo de obter lucro é ruim, mas no estatuto dessa empresa estabelece que o seu foco principal é oferecer ao mercado, né, aos seus consumidores, energia na quantidade e na qualidade. Então nós temos aí as nossas infraestruturas, que são as estruturas necessárias para a qualidade de vida, sim, da população daquele local, mas também são fundamentais para possibilitar, né, e impulsionar a capacidade produtiva. Não faz sentido, por exemplo, a gente colocar uma indústria que é intensa em consumo de energia se não chega energia suficiente naquela região. Então, é estratégico. Se eu quero impulsionar o desenvolvimento de uma região, eu tenho que fornecer infraestrutura suficiente para que aquele tipo de indústria que eu estou querendo impulsionar possa se desenvolver naquele lugar. Então é fundamental a gente ter pensamento estratégico no desenvolvimento de infraestrutura. Inclusive, infraestrutura é importante para desafogar grandes centros. Então, se eu forneço boa infraestrutura só para os polos das regiões, as cidades satélites vão sair prejudicadas. Se beneficiam porque a cidade polo tem uma estrutura boa e tudo que as cidades satélites precisam, elas conseguem na cidade polo. Porém, se essa dependência é alimentada e aumenta cada vez mais, esse polo ele fica tão sobrecarregado que ele começa a não funcionar de forma eficiente. Então é fundamental que haja também um investimento nas cidades satélites, nos arredores, para que elas possam também se desenvolver e possam desafogar um pouco essas cidades polo. A gente tem casos de que a cidade polo, a população da cidade polo é muito superior de todas as cidades aos arredores. As cidades ao redor servem quase que como moradia. Mas o que acontece? A estrutura dessa cidade polo, tanto a saúde quanto a educação, segurança, fica tudo muito sobrecarregado. Então, o investimento na infraestrutura das cidades satélites, as cidades ao redor, cidades menores ao redor, possibilita que desenvolva-se também nessas cidades capacidade produtiva, que vai gerar emprego também para aquela população daquela cidade, desafogando, tirando um pouco essas pessoas que têm que viajar para outra cidade, para tudo praticamente, para poderem trabalhar, ter o lazer. Então é fundamental uma infraestrutura mais bem distribuída dentro de uma região, por exemplo, para que toda a região possa ter o seu desenvolvimento. Se há esse foco em investimento só na cidade polo, vai haver cada vez mais uma concentração. Logicamente, aumenta a capacidade produtiva da cidade polo, mas gera também uma concentração de pessoas nessa cidade para desenvolver mais diversos tipos de atividades que poderiam ser feitas lá naquela cidade satélite. Okay? Então é fundamental a gente entender a necessidade do desenvolvimento de uma infraestrutura mais igualitária, né, que forneça às cidades aquilo que elas precisam para se desenvolver tanto com qualidade de vida quanto capacidade produtiva, para que a gente possa ter um crescimento um desenvolvimento mais importante que o crescimento, né? Um desenvolvimento mais igualitário, gerando um desafogo nessas cidades polo, possibilitando que haja um desenvolvimento da região como um todo. É importante destacar também estruturas urbanas, então, por exemplo, escoamento de água. No nosso país há um desleixo quanto a essa infraestrutura, que a gente percebe em cidades, né, que se preocupam só com o que se vê por cima da terra, não há aquela preocupação no desenvolvimento da estrutura embaixo da terra. Por quê? Embaixo da terra não se vê. A gente tem vários exemplos de cidades que é só chover e a cidade inunda. Por quê? No desenvolvimento daquela cidade não houve a preocupação em construir uma infraestrutura que escoe aquela água de forma eficaz. Então, não está relacionado à capacidade produtiva, mas à qualidade de vida que as pessoas podem ter, né, se aquela estrutura funciona bem. Se toda chuva que tem, a cidade inunda, é comércio que é afetado, entra água ali, a capacidade de deslocamento das pessoas fica limitada. São doenças que são proliferadas por essa água. As pessoas têm contato com essa água, muitas vezes essa água tem contato com esgoto. Tem infraestruturas que a gente não vê, que talvez sejam até mais importantes para a nossa qualidade de vida. Então, infraestrutura é toda aquela estrutura relacionada
a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade produtiva. Então, a infraestrutura é fundamental, o investimento em infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento de uma região, de uma cidade. A gente tem vários casos aí de cidades que foram impulsionadas o seu desenvolvimento por causa de uma infraestrutura nova que foi criada naquele local. A gente tem o caso ali, por exemplo, dos Estados Unidos, que houve a ligação do leste com o oeste por ferrovias, e ao longo dessa ferrovia foram criadas várias cidades ali que existem e são fortes até hoje, porque estão bem abastecidas, né, da questão de transporte ali. Então, há então impulsionamento do desenvolvimento dessas cidades por causa dessa boa infraestrutura oferecida. Então, precisamos entender e compreender a importância do desenvolvimento da nossa infraestrutura, seja para a capacidade produtiva, seja para a nossa melhor qualidade de vida. E a gente investir em pequenos centros acaba sendo tão importante quanto investir nos grandes. Porque a gente possibilitando com uma infraestrutura de qualidade que os pequenos centros se desenvolvam, a gente desafoga um pouco o sistema nessas cidades polos. Logicamente, né, se eu gero uma estrutura muito boa nos grandes polos, onde tem mais indústria, onde o comércio é mais pujante, a gente acaba gerando um retorno maior. Porém, o nosso pensamento tem que ser de possibilitar também que outras atividades sejam feitas em cidades satélites, cidades ao redor dessa cidade polo. Então, o investimento em infraestrutura ele é tão essencial nas cidades polos quanto é nas cidades satélites, nas cidades de menor dimensão, vamos dizer assim. Então, esse vídeo foi para a gente conversar e conhecer um pouco mais o que é uma infraestrutura e a importância dela para o desenvolvimento de uma região, e inclusive do nosso país. Então, se esse vídeo foi interessante para você, espero que tenha sido, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Se você acha que tem alguém que vai achar interessante essa conversa, compartilhe. Acho que vai ser interessante trazer mais gente para essa nossa conversa. E deixe nos comentários se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão. Eu sempre vou dar uma olhada ali, te dar um retorno. E se for algo que precisa ser discutido um pouco mais profundamente, grava um vídeo e a gente conversa mais profundamente sobre o assunto. E se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos para a gente continuar essa conversa. A gente ainda tem muito para conversar. Até a próxima e eu espero por você.